Boa noite, queridos amigos, aqui em Jerusalém. Mais uma vez, nós nos reunimos para analisarmos aquilo que vivemos ou vivenciamos a cada dia após as nossas visitas, nossos estudos. Nós fazemos sempre esse balanço rico pela espiritualidade que recebemos durante o dia. Hoje, começamos pela cidadela de Davi, ou cidade de Davi, onde foi visitado o conhecido túnel do rei Ezequias, do qual sempre esse túnel é antiquíssimo e ele é quem sustentou muito tempo, quando Israel estava sitiada, a sobrevivência de água dentro da cidade. Ele ainda jorra hoje. Só que esse túnel, ele concentra ou canaliza suas águas e desemboca numa piscina chamada Siloé, que é do verbo shalom hebraico, que significa enviar. Portanto, é a piscina das águas enviadas do túnel de Ezequias. E essa piscina, nós já visitamos várias vezes com outros amigos aqui em Israel, mas hoje tivemos uma grata surpresa, que eles estão escavando aquilo que estava coberto de entulhos. E a piscina, provavelmente, o turismo, a arqueologia de Israel irá restaurar e deixar ela com a sua característica original, com todos aqueles acontecimentos que a envolvem, com a riqueza e com a espiritualidade que tem essa piscina, porque ela servia de preparação daqueles que iam ao templo, se lavavam ali para realizar o que ele chama de pureza material, para em seguida subir ao templo para a pureza espiritual. E segundo nos narra João, capítulo 9, do seu evangelho, Jesus chega ali com os discípulos, com certeza ele foi para se preparar, para subir ao templo, para ensinar, para orar com eles, para realizar as suas atividades espirituais, e encontra um cego de nascença, que este cego foi procurado por Jesus. Para quê? Para que ele o identificasse, porque esse era o grande objetivo. Diz os discípulos, quando viram, na sua crença de que o pai podia pagar pelo filho ou o filho pelo pai, eles perguntaram quem errou para que ele ficasse cego, ele ou seus pais. E Jesus respondeu que nem ele, nem seus pais. Então Jesus deixou assim uma espécie de reflexão para eles, porque se fosse o pai dele que errou e ele tivesse encarnado com aquela deficiência visual, poderia-se pensar que não existia encarnação, que bastaria alguém da família que viesse depois, assumir a responsabilidade e estaria resolvido o problema. Mas Ezequiel 18 diz que é preciso acabar com esse provérbio em Israel de que os pais chupam frutas verdes e os dentes dos filhos desbotam. Era um provérbio antigo que acreditava-se que o filho poderia pagar pelo pai. Mas Ezequiel traz uma nova colocação e um novo conceito a esse respeito. Não é o pai que paga pelo filho, nem o filho que paga pelo pai. Responsabilidade individual. Então, os discípulos acreditavam que pudesse ser encarnação, outros achavam que era natural que o filho pagasse pelo pai, mas Jesus resolve a questão dizendo que nem ele errou, nem seus pais erraram. O que nele se procede é para que seja feita a vontade daquele pai que está nos céus, de forma que Jesus está dizendo que aquele cego não tinha nada a expiar no planeta Terra. E o livro dos Espíritos fala exatamente
que muitos espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, se pode um espírito evoluído, já que já passou do momento de viver no planeta Terra, reencarnar num planeta inferior, que é o caso, né? Depois de ter ascendido a um planeta superior, ser possível ele voltar a um planeta inferior. E o Espírito da Verdade diz certamente. E até com muita boa vontade, com muita alegria, porque ele evolui da mesma forma e muito mais ainda do que se estivesse num planeta superior. Então fica bem claro que Jesus não negou a reencarnação e que ao mesmo tempo mostrou que espíritos encarnam aqui no planeta Terra só em missão e não apenas em expiação e provas, como a gente fala. Não é? Então significa que muitos espíritos, muitos mensageiros do alto que chegam aqui, vêm nos auxiliar. Um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce da Bahia e tantos outros, Chico Xavier, que vêm com a missão de servir, ou seja, a serviço do Cristo, que não necessitavam mais estar no planeta Terra. E nós sabemos que o mentor desse nosso Evangelho das 22 horas, Dr. Bezerra de Menezes, já era para estar no planeta superior, que foi feita até uma festa para comemorar a ascensão dele. Maria Santíssima veio buscá-lo e ele pediu a ela para permanecer ainda, por misericórdia, junto conosco. Então a gente deve essa gratidão ao Dr. Bezerra, que está aqui só, única e exclusivamente, com a disponibilidade de ser útil, de auxiliar cada um de nós, sem esperar nada em troca. Então a gente, depois de analisar essas questões, hoje, pela manhã, nós fomos mostrar a vocês aquelas escavações antigas que tem além da piscina. Tem aquele quadro mostrando como era a piscina no tempo de Jesus. Tem um quadro da rua como era, que se subia até o templo, mostrando que é uma piscina diferente da de Betesda, que fica do outro lado. Não tinha a finalidade de, vamos dizer assim, de preparação com a limpeza corporal para aqueles que iam ao templo. Não era esse o objetivo. Era apenas para lavar os animais, era num templo pagão. Já o de Siloé, não. Era um tanque já construído com as águas do túnel de Ezequias, do rei Ezequias, para as pessoas se prepararem para subir ao templo. E nós entramos com as escavações e a gente pode ver os degraus, a rua que hoje está por debaixo do bairro árabe, que leva ao que era o templo. E nós já tivemos a oportunidade de subir ali. Quando nós subimos estava muito pior. Tinha lodo, tinha mofo, aquele mofo verde. E era bem apertadinho, mas agora já estão iluminados, já tem outras, já está bem melhor para se refazer esse caminho, porque o chão é exatamente da época de Cristo, o que significa que Jesus caminhou por aquela escadaria, onde a gente se emocionou, eu e Márcia, que estava conosco, vocês também, fizemos aquela prece no local. Foi assim uma comunhão, como se fora um reencontro com o Cristo. Foi muito rico, eu fiquei muito feliz, porque foi um momento que a gente estava realmente precisando daquele reencontro com a história tão viva, né, da presença do Cristo, dando visão a um deficiente visual a serviço do seu messianismo e ao mesmo tempo possibilitando a cada um de nós também tirar a cegueira espiritual que muitos ainda possuímos. Então foi fantástico para mim, particularmente. Tive a alegria de Márcia estar comigo, que foi a primeira vez que ela foi ali, não foi, Marcinha? Nós já íamos voltando, quando eu vi ela chegando, eu fiquei muito alegre e voltei com ela. E aí foi uma riqueza assim, de energia, de emoção muito grande. E dali nós voltamos e fomos à igreja do Galicante. Outro momento
também de muita emoção para nós, porque ali aconteceram coisas no Evangelho fantásticas, né? Porque aquela igreja, ela liga exatamente o Monte das Oliveiras pelo Vale do Cedron, subindo pelo Vale do Guerrinon e saindo na igreja, na antiga casa de Caifás, porque a igreja é construída sobre a casa de Caifás. E curiosamente a igreja estava cheia, a primeira capela fechada, a porta, eu estava vendo missa. Lá embaixo, quando eu desci, a gente com uma certa urgência, todos os locais onde se fala estavam ocupados. Só não estava aquele que eu precisava, que nós precisávamos que estivesse desocupado, que era exatamente a prisão de Jesus. Então ali foi para mim, porque conversando com vocês, a gente relembrou Humberto de Campos, em Boa Nova, que diz que quando Pedro vem chegando na casa de Caifás, que é reconhecido primeiro por alguém, disse que não conhecia Jesus, foi reconhecido por um outro, e a segunda vez ele nega, dizendo que não sabia de quem se tratava. E João, ao introduzi-lo na casa de Caifás, ele disse que João tinha ou família sacerdotal, ou ele também era um sacerdote. Que ele, quando ele vai introduzir Pedro na casa de Caifás, tem aquela porta na entrada bonita que a gente viu, né? Aí a escrava conhece ele, que já tinha visto ele no grupo de Jesus, que ela frequentava. Diz, por certo, você é aquele que caminhava com o mestre. E ele disse que não sei de quem você está falando. Aí o galo canta. E aí Pedro disse que chorou amargamente. E ele se afastando, ele vê Jesus na prisão, lá pelas grades da prisão. E sai assim, muito, muito, muito triste. E aí eu fiquei umas 5 ou 6 viagens que eu ia ali. Tem uma cisterna que diz que Jesus ficou lá embaixo. E eu ficava sempre preocupado. Como é que Pedro podia ver, ou melhor, como é que Pedro podia ver Jesus na prisão se ele estava no subterrâneo, lá embaixo, naquela espécie de cisterna. Mas aí descobrimos que tem ali, Caifás guardava os animais para o sacrifício no templo, como ele era sacerdote, numa espécie de manjedoura que ficava debaixo da sua casa, mas ao nível da parte que dava para o vale. E ali se amarravam os presos também. E aí cheguei à conclusão que era ali que Jesus estava, que Pedro só pôde vê-lo porque ele não estava naquela região que hoje todo mundo divulga, todo mundo acredita, e quando a gente chega lá ninguém consegue entrar porque está assim de padre, de freira, de pastores, olhando aquele local e aceitando como se fosse ali. Mas ficamos realmente felizes. Ao sair dali, fomos mostrar o campo de sangue, aquele campo que foi comprado com o dinheiro que Judas entregou a Jesus, e que foi ali que ele, segundo a tradição, foi naquele campo que ele se enforcou, e que é do outro lado do Vale do Guerrinon. Aquela vista que tem assim, a gente vê com muita nitidez, né? Com muita um local assim muito tradicional e que serviu até de referência para a igreja criar o inferno através daquele vale, porque ali se colocava o lixo, tocava fogo no lixo, o lixo queimava 24 horas, era um fogo eterno, e aí passou a ser a geena que os gregos colocaram e a igreja transformou em inferno. Então foi para nós assim, eu acho muita riqueza de entendimento, sem falar que ainda concluímos nosso dia em Jericó, relembrando Zaqueu, vendo o monte das tentações ou das meditações de Jesus, a montanha de Moisés do outro lado, a árvore de Zaqueu. Quer dizer, foi uma tarde e um dia muito rico, que a gente tem muito que agradecer a Jesus e a vocês pelo interesse, pela participação. Vocês estão comungando muito com aquilo que nós trazemos do nosso coração, do nosso sentimento,
na passagem de Jesus por essa terra tão querida, que é o centro do universo espiritual, que é Jerusalém. Jesus abençoe a todos no Brasil, a nós aqui, e que a paz reine em nossas vidas. Boa noite para todos.